Então, eu tinha prometido para vocês que eu ia trazer um vídeo só sobre os tipos de vidro, né? Quando a gente pega um orçamento que tem lá explicado qual é o tipo de vidro, porque muda muito no preço da janela. E esse vídeo então é sobre os vidros utilizados nas janelas de PVC. Então, antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você sempre receber o aviso quando a gente gravar novos vídeos aqui no canal. Vamos lá, tá curioso para saber quando a gente lê, né, lá no orçamento, que a gente tem que selecionar qual vidro vai utilizar na janela de PVC? Vou começar pelo vidro mais simples que existe, que é o vidro float, né? Então é um vidro comum, é aquele vidro que quando quebra, né, ele forma aqueles cantos cortantes, aqueles cantos vivos, né? Ele é perigoso, que a gente sempre diz assim, olha, sempre que quebrar, que tiver cacos de vidro, então cacos de vidro grande e cortantes são janelas que utilizaram vidro float. É proibido se utilizar vidro float em porta, hein? Ele é o vidro mais barato que existe, mais simples, mas é muito perigoso. E ele é proibido pela norma que está aqui, utilizar ele em portas. Então, o segundo tipo de vidro mais utilizado é o vidro temperado, né? O vidro temperado, ele há um tempo atrás, bastante tempo atrás, tinha uma propaganda que a pessoa derrubava o vidro e quebrava em caquinhos pequenos, né? Então esses caquinhos que não são cortantes, que não são perigosos, digamos assim, não como o do vidro float, esses caquinhos são por quê? Porque esse vidro ele passa por um processo de aquecimento, que é chamado temperagem, né? E modifica a estrutura desse vidro. Então ele vira um vidro temperado, ele é um pouco ou bastante mais seguro do que o vidro float, né? Então quando ele quebrar, ele vai quebrar em caquinhos, né? Existem alguns vidros temperados que recebem uma película de proteção, nada mais é do que um adesivo que é colocado nesse vidro por fora normalmente, para caso ele quebre, ele não solte, porque assim, uma coisa é você quebrar uma tigela de vidro temperado, agora outra coisa é você quebrar uma placa com 2, 3 metros de altura, vai chover vidro. Ah, pessoal, mas não é pontudo. Não é pontudo, mas a hora que encosta, ele pode soltar, né, algum caquinho menor e machucar. Então se usa essa questão de vidros temperados com película de proteção. Ó, tudo que eu for falando aqui, quando sai do vidro float, foi para o temperado, é um pouco mais caro. Foi para o temperado com película de proteção, é um pouco mais caro ainda. Então assim, tudo isso acrescenta no preço, mas também acrescenta na qualidade e no desempenho do produto. Né? Vamos voltar lá. O terceiro vidro é o vidro laminado, né? É o vidro que a gente utiliza normalmente nos automóveis, né? E ele é disponível, né? Disponibilizado esse tipo de vidro também para as residências. Então, as janelas de PVC, tem muitas janelas de PVC que usam vidro laminado. Primeiro, pela questão de segurança, né? Não é só dar uma martelada, como ele tem essa lâmina, então como ele é feito? Ele é um sanduíche de vidro. Temos um vidro, uma lâmina que se chama PVB e outro vidro. Isso vai para um forno, né, que é o forno de laminação, e forma esse vidro. Então ele se torna um vidro mais seguro, principalmente para as casas, para o arrombamento e para choques, batidas. Ele é um vidro de segurança, né? Então é um vidro bem seguro, bem interessante. Também existem os vidros laminados acústicos, que usam PVB acústico, então você ganha na questão acústica. Tudo isso altera o vidro, mas basicamente o temperado, ele é o vidro simples, que passa pelo forno de temperagem, e o vidro laminado são dois vidros com PVB no meio que passa pelo forno de laminação. Depois disso, ainda vem um vidro duplo. Algumas pessoas chamam de vidro insulado, né? É aquele vidro que tem um vidro, uma câmara de ar. Pelo amor de Deus, não é uma câmara de vácuo, é uma câmara de ar, né? Então, assim, às vezes eu leio umas coisas do tipo, nossa, o vidro duplo é acústico porque ele tem vácuo no meio. Não tem vácuo. Imagina eu fazer vácuo em toda a extensão do vidro.
a força a pressão ali ia ser muito grande. Então, normalmente tem ar. Em alguns casos já existe disponível aqui no Brasil, inclusive, com gás hélio, né? Mas assim, não é vácuo, é ar ou algum outro tipo de gás lá dentro daquele espaço, tá? Então ele não é acústico porque é vácuo, ele é acústico normalmente porque se formam 3 ambientes diferentes e o som... tem toda a questão da refração do som e tudo mais, que a gente vai um dia ainda fazer um vídeo sobre a questão dos vidros acústicos e da parte acústica das janelas. Mas o vidro duplo basicamente ele é vidro, um ambiente que é ar ou gás, outro vidro fechadinho, né? Então assim, ele é um sanduíche mesmo com ar. Ele é muito interessante para a questão térmica, porque ele funciona mais ou menos como uma garrafa térmica, né? Na garrafa térmica você tem aquele ambiente de ar, né? Antes da parte térmica mesmo, que é aquela parte espelhada. Então o vidro duplo ele serve basicamente para a parte térmica. Um outro vidro que ele é muito utilizado nos ambientes comerciais, os prédios comerciais, é o refletivo, né? Então é aquele vidro que fica mais ou menos espelhado, né? Então assim, nas residências é um pouco estranho, mas dependendo do projeto combina. Mas ele é muito utilizado nos ambientes comerciais, né? Então teve uma época aí na década de 90 que se usava aquele azul espelhado, depois veio o verde, hoje se usa um bronze. Então assim, se utiliza um prata, né? Se utiliza esse vidro no comercial porque normalmente a gente trabalha com ar-condicionado nos ambientes e ele reflete a luz e o calor, né? Principalmente ele reflete aí o calor e ele dá uma sensação de privacidade, né? A pessoa que está de fora, isso é, a pessoa que está mais clara, ela não, no ambiente mais claro, sempre tem um ambiente mais claro e um ambiente mais escuro. No ambiente mais claro, isso é, no dia, ela não consegue ver o que tem do outro lado ou tem a visão dificultada. Então essa privacidade também é interessante e é o vidro refletivo que faz isso. Por último, um vidro que se usa muito também nas janelas de PVC, né? E a gente vê muito e sempre pergunta, que diferença faz e tudo mais, é o vidro de proteção solar, né? Tem várias marcas de vidro de proteção solar, não é um só, mas basicamente o que ele faz? Ele filtra o ultravioleta. Então, se você mora numa região onde tem muito sol, tem muito problema com ultravioleta, né? É interessante você usar isso, porque o ultravioleta é aquele raio que deixa a nossa pele vermelha quando a gente vai para a praia sem proteção solar, sem o protetor solar. E quem mora, assim como eu, numa cidade onde você tem o ultravioleta muito forte, sabe que ele não queima só a pele, ele queima o couro do sofá, ele queima a madeira do piso de madeira, ele queima os móveis, as cortinas, ele mancha, né? Então esse UV, ele acaba deixando os móveis mais velhos antes. Então você utiliza o vidro de proteção solar para bloquear ou filtrar, e daí tem vários níveis, de 20% a quase 90% de bloqueio de proteção solar. Para quê? Para você não ter esse problema de perder um sofá, de perder uma cortina, os móveis, as cadeiras da sala. Também é utilizado nos telhados, né, para o ambiente não ficar realmente todo manchado por causa da incidência do sol, do ultravioleta. Então acho que assim, esse vídeo ele trouxe aí todos os tipos de vidro que você pode estar encontrando normalmente numa janela de PVC, num orçamento que você está fazendo, sempre seguindo as normas, né? Então não adianta querer inventar a roda. Vidro ele segue norma, ele segue padronização e você tem que utilizar o vidro certo ou um vidro superior ao que você necessita no teu projeto para poder ter a garantia do desempenho e da segurança. Lá no nosso portal a gente tem uma partezinha só sobre vidros, vai falar da história dos vidros e vai falar de outros vidros que eu não citei aqui, tá? Vai lá, visita o nosso portal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu joinha aqui, dá uma curtida para nós, que a gente vai sempre trabalhar para trazer mais vídeos para vocês.